Bom dia, gente. Que a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Gente, hoje é dia 20/8/2026, uma quinta-feira. Quem quiser deixa o like, tá? Hoje eu vou ler uma passagem de Jeremias, no capítulo 20, do versículo 7 ao 13. Persuadiste-me, Senhor, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhado, sobremo e do modo envergonhado, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Eu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que prove os justos e esquadrinha os afetos e o coração, permite e veja que eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Gente, vocês me perdoem aqui a leitura, que minha Bíblia é da Almeida, né? É uma linguagem mais antiga, mais arcaica, né? Mas tem várias versões aí que a linguagem é mais atualizada. Eu particularmente eu não gosto não, mas essa, para quem não conhece mesmo muito bem a palavra, ela é meia difícil de entender. O que Jeremias aqui quer dizer? É que Deus enganou. Ele falou, tu me enganaste, eu fiquei, né? E eu não vou mais falar do Senhor. É isso que Jeremias está querendo dizer aqui, parafraseando, né? O que ele faz, a situação que ele se encontrava. Mas eu não posso mais, porque o Senhor entrou no meu coração de uma maneira que eu não posso mais te arrancar. Então, ele só pede, permita-me que eu consiga ver a tua justiça, né, perante os meus inimigos. Aqui ele está falando que os inimigos deles íntimos, os amigos íntimos dele, se voltaram contra ele. Falou, vamos derrubar ele, vamos prevalecer contra ele, que ele vai cair. Ele cita aqui, sabe? Então, o que eu quero... Jeremias, gente, ele foi levantado, ele foi profeta e vários outros foram levantados sobre o cativeiro da Babilônia, que viria e veio. Então, Jeremias foi levantado para isso, para exortar o povo sobre o cativeiro da Babilônia. Deus deu várias, como Deus é didático, né? Deus deu várias formas de mostrar para o povo que eles iam cair na escravidão. Um povo que tinha saído da escravidão do Egito, com o passar do tempo, se corrompeu mais ainda.
né? Do que lá no Egito. Porque lá no Egito eles não eram escravos. E com a liberdade, porque Deus nos deixou a liberdade através da morte de Jesus Cristo, né? Porque foi a coisa mais linda que Jesus deixou para nós aqui na terra. Foi a liberdade, não sermos escravos. O povo, em vez de pender para o lado de Deus, pende para o lado de Deus, de falsos profetas, pende para o lado de achismo, de egocentrismo. Todo mundo tem. Ai, eu sou melhor do que ele, eu sou. Ai, porque eu. O problema é eu sou, eu quero. Mas o eu sou está lá em cima. A gente não é ninguém. A gente é trapo de imundícia. A nossa justiça é trapo de imundícia. A Bíblia nos fala isso. Então, mas, aí continuando aqui. E Jeremias, ele viu que ele falava, e ele não via resultado, né? Gente, Jesus próprio falou no ministério dele, vocês mataram os profetas. Falou ali para os fariseus. Vocês são um povo corrompido, vocês mataram os profetas de Deus. E se você olhar no âmbito da história, vocês vão ver que todos os profetas foram mortos. Os apóstolos de Cristo, de Jesus, que foram levantados para o ministério da pregação da salvação, foram todos mortos. Foram todos mártires. O único que teve morte natural foi João, que acho que Jesus preservou ali para escrever o livro do Apocalipse, que veio muito mais tarde, né, do que os outros escritos. E foi o único que morreu de morte natural. Mesmo assim, a Bíblia fala que quando ele estava preso, ele era jogado num caldeirão de óleo fervente. É? Então, a gente que se propaga a ministrar a palavra de Deus, a gente sofre perseguição, a gente sofre porfíria. Por isso que Jesus falou, aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não me segue. Não está me seguindo. Se vocês acham que vocês vão ter vida boa, esquece. Deus não colocou aqui numa sociedade com vários tipos de pessoas, vários tipos de caráter. Então, eu fico muito assim preocupada com essas pessoas que ficam pregando bênção, prosperidade, vida boa e abundância. E eu falo assim, gente, eu não sei onde está acontecendo isso. Porque eu sou brasileira aqui, né? Eu falo aqui pelo Brasil, mas eu acompanho a política mundial, sabe? Como que está acontecendo na geopolítica aí. Porque não acho vocês que a Bíblia não está ligada à geopolítica, porque está sim. Porque o anticristo vai ser um líder político, tá? Vocês param de estar espiritualizando, de estar tudo achando que não. Ele vai ser um líder político e vai enganar a todos. Jesus falou que se não fosse abreviar os dias, até muito deles seria enganado. Por isso que eu acredito no arrebatamento da igreja. Porque Jesus não vai deixar o povo dele, o verdadeiro povo dele, prevalecer na mão de Satanás, porque ele sabe que a gente não vai aguentar. Mas, enfim, a gente vê aqui, a gente fala, mas eu não acredito. Eu acho que tal fulano, que tal ciclano é bonzinho. Gente, eu vou falar aqui no âmbito político, né? Porque a gente vive numa sociedade regida pelos homens. Então o povo fala assim, a política não presta. Gente, sempre houve política na Bíblia. Não é que a política não presta, os políticos não prestam. E quem elege os políticos? O povo. É o povo. Tem coisas que a gente nem pode falar, porque o YouTube derruba canal, né? Ainda mais agora com essas leis aí que andam pondo aí, que tira até plataforma do ar, que dá multa, né? Dependendo do que a pessoa fala. Então tem palavras que a gente não pode falar. Gente, eu vejo esses. Tô falando eu.
Eu vejo esse sistema, assim, de uns 50 anos para cá, de ludibriar, enganar o povo. É sempre a mesma promessa. Vou matar a fome, vou acabar com a fome, vou acabar com a miséria, vou acabar com isso, vou acabar com aquilo. Acabou. Que raio de líder político é esse que não consegue acabar com a fome? Tá? A turma fala, mãe, você é bolsonarista. Eu falo, não, eu não sou bolsonarista, eu sou de Deus. Eu não tenho ídolos políticos. Eu não tenho ídolos políticos. Eu voto em quem é temente a Deus e levanta as pautas direcionadas para Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus de princípios. Deus não quebra princípios. Deus não quebra aliança. Deus não rompe aliança. Então vocês parem de achar que político B, você quebrou a aliança, para mim não serve. Pode ser cristão, pode ser pastor, pode ser quem for. Para mim não serve. Sabe por que estereótipo de santidade? Tá assim, ó. Ah, mas ele ministra a palavra na igreja. Ah, mas ele é do ciclo de oração. Mas quebrou a aliança, para mim não serve. Sabe por quê? Porque nós, cristãos, o verdadeiro, nós temos que ter a nossa identidade. De não se corromper, ter os princípios básicos, não se corromper, olhar para a sociedade e o próximo, olhar para a nossa nação, para a nossa cidade, olhar para a nossa sociedade, ver o que o povo está passando. Eu tenho esses princípios, porque a gente é uma comunidade. E o que eu estou vendo aqui no Brasil? Todo mundo está corrompido. Todo mundo. Seja líder, seja político, seja povo, está todo mundo se corrompendo. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou aqui, porque eu detesto assistencialismo. Eu não sou a favor desse. Eu acho que tem que ter sim, porque é função, principalmente da igreja, a assistir os necessitados. Acho que já pôs para a igreja porque sabe que o governo não fazia mesmo. O governo sempre pesou a mão na população em impostos. Então, mas eu não sou de pedir. Eu não sou de pedir cesta básica, vai ligar até porque eu acho cesta básica, gente, pelo amor de Deus, eu acho isso uma afronta com a gente. A gente que é honesta, que trabalha, que tem princípio bíblico, que não passa a perna em ninguém, a gente ir lá pegar uma cesta num saco plástico que vem arroz, feijão e fubá. Eu acho isso um escárnio com a cara da gente. Tó, seus mulambentos. É desse jeito. Ah, mas você vai precisar. Sim, a gente precisa, porque a gente precisa se alimentar. Mas a gente precisa se rebaixar a esse nível. Por acaso a gente não toma banho, não precisa de um sabonete, você não lava roupa, não precisa de um sabão em pó? Você não precisa de um shampoo? Eu queria descobrir essa mágica, como é que esse povo vive de cesta básica. Tá? Eu não estou falando de luxo. Estou falando do básico. Você já fala cesta básica, mas cesta básica dali é arroz, feijão, sal, que é barato, óleo, e é só. Tá? Mas não vamos fugir do assunto, não. Isso daí é só um spoiler que eu estou dando para vocês. Tá? Mas o povo se vendeu. Se vendeu por um gás, se vendeu por uma cesta básica, por um Bolsa Família. Então a pessoa, eu vou votar nele porque ele dá a cesta básica. Eu vou votar nele porque quando eu preciso pagar minha conta de energia, ele me dá dinheiro para mim pagar minha conta de energia. Gente, vai fazer 5 meses que eu tô com a minha energia cortada. Mas eu não vou pedir. Eu não vou pedir. Se eu tiver que ficar no escuro, eu vou. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou morrer com integridade, com honestidade. Eu não vou ficar devendo e ficar com preso com político nenhum. Porque eles foram levantados, não foi para fazer caridade para o povo. Eles foram levantados para legislar, governar e trazer, no mínimo, saúde, educação
tá? Saúde, educação, gerar emprego. É para isso que eles estão levantados. Agora, se entregou o país na mão da China e até a energia, a nossa energia, bom, não em todos os lugares, está controlando, não tem mais o que a gente fazer. Então, eu gosto muito de comparar nossos dias atuais com a antiga Babilônia, tá? Os reis lá foram péssimos reis, o povo foi um péssimo povo idólatra, corrupto, e caiu na mão da Babilônia. Aí, geralmente, os cristãos ficam ali pregando que o melhor de Deus vai vir. Gente, o melhor de Deus já veio. Há 2026 anos atrás, Jesus. Se você continua na ilusão de que tem alguma coisa de boa ainda para nós aqui, vai ter uma benção aqui, outra ali, porque Deus nos deu os fiéis a Ele, Deus não dá a manutenção diária, mas isso não quer dizer que a gente não passe por aflições, tá? Então, a mensagem que eu deixo é essa daqui. E não pense vocês que tudo que a gente está vivendo hoje não está na Bíblia, porque tá. Se vocês quiserem procurar sobre inflação, caristia, está no livro dos profetas, está no livro de Apocalipse. Se você, esse negócio de supermercado, eu não sei se é da indústria do supermercado ou da indústria que coisa os alimentos, de peso mais baixo, também está na Bíblia. Tudo que está acontecendo hoje no nosso país, no nosso mundo, no mundo, né? Mas principalmente aqui no Brasil, está na Bíblia. É só vocês lerem, é simples assim. É vocês parar de romantizar a pobreza, porque nós estamos no limo da pobreza, e preste já, o Brasil já está caindo na justiça de Deus. O Brasil já está caindo na justiça divina. Eu, sinceramente, eu não vejo uma saída para nós. Eu não vejo. Eu acho, na minha opinião, eu acho que vai ter um tempo ali que vai se levantar um governo justo para levantar o país, né? Porque o Brasil é rico. O Brasil entra muito dinheiro aqui no Brasil. A renda aqui do Brasil, a renda per capita é muito alta. Mas os gastos de quem comanda o país é maior do que, né, o que entra, e ainda ajuda as ditaduras de outros países, né, como na África, né, que mata os cristãos queimados. Então, eu acho que vai ter que... porque o país está quebrado, então não tem mais onde eles roubar. Já roubaram tudo que tinha que roubar. Então, eu acho que vai entrar um governo ali de 3, 4 anos, 8, não sei, não vou estipular tempo, para arrecadar dinheiro, que é para depois voltar novamente. Que eu falo que é coisa do cão. Vocês me desculpem. Vocês que apoiam governo que prega pauta fora da palavra de Deus, é governo satânico. Eu sei que tem gente da minha família que vota, que gosta. É problema de vocês. Na minha visão é satânico. Eu falei que Jesus morreu por mim na cruz para me dar liberdade de pensar e raciocinar. Se vocês acham que a vida que vocês estão tendo tá boa, amém, glória a Deus. Porque sob a retórica dele, de que vai... Porque o sistema socialista é um sistema marxista. Vê quem foi Karl Marx, Lenin, é um sistema totalitário. Deixar todo mundo pobre e só os governantes ricos. Esse é o sistema. Então, meu caro, se você é de esquerda, que eu vou falar assim já, porque é o que o povo entende, né? E a tua vida tá boa, você acha que tá boa, amém, glória a Deus. Se você não tá pagando imposto, amém, glória a Deus. Só que para mim não serve. Mesmo que eu esteja podre e rica. Mesmo que eu tivesse muito dinheiro, para mim não serviria, eu não votaria. Você acha que a corrupção tá bem?
se não tem problema nenhum ter corrupção no país, se não tem problema nenhum ter corrupção na sua cidade, para mim tá bom. Para você tá bom? Para mim não tá. Se você acha que você elege um prefeito na sua cidade, uma gama de vereadores que são corruptos, que assiste um nicho de pessoas que, em prol, a favores, não é gestão, é a favores. Se para você serve, porque tal fulano te ajuda, tal ciclano te ajuda, ele foi eleito para administrar uma cidade, para legislar uma cidade, ele não foi eleito para fazer favor. Mas se você acha que isso é política, Deus te abençoe e te guarde. Aqui, Jeremias já fala que é a única coisa que Jeremias está permitindo. Senhor, eu não posso mais te largar. Porque o Senhor me esquadrinha, o Senhor esquadrinha o coração e os sentimentos dos justos. Então a gente não pode mais te largar. Por quê? Porque a gente sabe que Ele é o único Deus verdadeiro. A gente sabe que Ele é o único Senhor e Salvador. Se te embutiram um monte de baboseira aí, de que tem intercessor, de que tem outro caminho, vocês foram enganados. E vocês não querem abrir o olho para a verdade. Porque Jesus se declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém chega a Deus, ninguém vai chegar ao reino senão por Ele. Se a igreja que você congrega te pregou outra coisa, você foi tapeado. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tá? Deixa o seu ego do lado, deixa o seu achismo do lado, volte-se para o Senhor, porque Ele é o que comanda todas essas coisas. E não pense que Deus não está vendo tudo que está acontecendo aqui. O Salmo 2, lá que o Senhor me entregou, ele fala que Deus está dando gargalhada das palhaçadas que está acontecendo aqui embaixo, das quebras de aliança, das quebras de valores, princípio. Deus é um Deus de princípio. No princípio houve os céus e a terra era sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas ele não fazia nada, porque Deus não tinha trazido à existência ainda o homem. Então Deus é um Deus de princípio, Ele criou todo o céu, a terra e tudo que nela há. Ah, mas a ciência não comprova. Gente, problema de vocês e da ciência. Você só não pode sacrificar todo o mundo por causa da sua opinião. Fazer escolhas erradas que vão afetar as pessoas por causa da sua opinião. Tá? Que vocês tenham um bom dia, fiquem na paz do Senhor Jesus, abram a mente, discernem o que é certo e o que é errado. Eu falo isso, tem o certo e o errado. Aí cabe a cada um resolver aquilo que quer seguir, tá? Fiquem com Deus.